O Eduardo Bolsonaro. O Eduardo tá chorando aí nas redes. Coincidentemente, foi logo depois da gente avisar que ele tá sendo investigado aí, ó, pelas viagens que fez aos Estados Unidos. Uma é a viagem que ele fez em dezembro de 2022 para se encontrar com Donald Trump e Steve Bannon. Isso foi pouco antes da tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro. Coincidência ou não? Não é. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos justo quando o golpe de Estado via militares do Bolsonaro deu errado, ali com ele no poder, e aí se encontrou com Trump, e o Bolsonaro tentou 2 semanas depois um golpe nos moldes do Donald Trump. Olha só que coincidência, não é? Aí o Eduardo Bolsonaro, além dessa, também está sendo investigado aí pela viagem que fez no ano passado aos Estados Unidos, em novembro. Aí ele tá para ir na semana que vem. Porém, aí vai dar ruim, viu? Vai dar ruim. Já está sendo investigado por ali, eu não vou falar roubo de dinheiro público, mas por emprego irregular de verba pública, porque ele gastou dinheiro público para ir para os Estados Unidos atacar a democracia do Brasil. E aí, na semana que vem, ele tem já passagem comprada, tudo mais, para ir para os Estados Unidos. Sempre esse pessoal vai lá de primeira classe, tudo com dinheiro público, hotéis 5 estrelas e tal, para discursar no Congresso americano na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Aí você fala, pô, peraí. Ele vai denunciar... dá vontade até de rir. Olha, se não é para chorar, é para rir, viu? Ele vai denunciar aí as violações aos direitos humanos dos pobres coitados que estão presos pela tentativa de golpe de Estado, ou seja, a violação de direitos humanos dos terroristas. Ele vai literalmente, com dinheiro público aos Estados Unidos, defender bandido. Aquilo que eles apontam na esquerda é o que eles fazem. Eles têm os seus bandidos de estimação. Aquele terrorista Clériston, o que ele cometeu de crime ali que está verificado é uma coisa assim, mas não, virou o herói nacional. Então eles defendem, e é importante para o bolsonarismo mostrar aos bolsonaristas que eles estão ali tentando defender esse pessoal. Para quê? Para que na próxima tentativa de golpe os bolsonaristas vão e pensem, pô, mesmo se der ruim aí pro pessoal, vão tentar me defender, vamos lá, vamos com mais força. É isso que eles precisam fazer. E aí, o que acontece é que a Câmara lá dos Estados Unidos falou que não, e vetou o evento do Eduardo Bolsonaro. Está vetado o Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Estados Unidos. Aí começou um quebra-pau lá, porque tem alguns trumpistas, alguns fascistas lá nos Estados Unidos, deputados que querem travar os trabalhos na Comissão de Direitos Humanos. Aí o pessoal, os democratas, falam que não, e aí tá uma briga enorme por conta do evento do Eduardo Bolsonaro. Tá causando burburinho e confusão até nos Estados Unidos. E aí, o Eduardo Bolsonaro foi chorar nas redes sociais por conta do evento dele que foi cancelado. Olha, imagina você se no Congresso Nacional do Brasil viessem, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos, alguém aí de uma ditadura árabe dizer, ó, algum ex-governante que saiu do poder, algum ditador que saiu do poder, dizer, olha, tem violações agora de direitos humanos no meu país. Aí aqueles golpistas que faziam tudo do ruim, do pior, eles são tratados como mocinhos. Você acha que o Brasil ia deixar? Bom, numa Câmara dos Deputados que tem o Nicolas como presidente da Comissão de Educação, é capaz que sim. Mas, numa comissão que tem maioria governista, isso não aconteceria. Então, lá nos Estados Unidos, na Câmara dos Deputados, no atual momento, isso não vai durar muito, o pessoal do Biden tem maioria. Então, eles não vão deixar alguém que tem todo um golpe de Estado nos moldes do Donald Trump, só que em outro país, ir lá e defender os golpistas. É como se alguém tentasse, o Milei tentasse na Argentina dar um golpe de Estado, não conseguisse, quando perder a eleição daqui 4 anos, e aí depois o Milei levasse seu pessoal para o Brasil para falar, olha, que coisa. Não, pô, tentaram a mesma coisa aqui, vão se ferrar. Pois bem, o Eduardo tentou e foi barrado. E aí tá bom de ver aí o chororô do Eduardo Bolsonaro, que já tem um encontro com a justiça, ele vai ter, viu? Foi a postagem do Eduardo Bolsonaro que mais viralizou assim nas últimas 2 semanas, tá? Ele diz, estamos incomodando. O texto é longo, viu? O texto é longo. Quem quiser pausa aí para ler, pode pausar aí, ó. 3, 2, 1. Foi. Aí eu vou ler para você, vai. Estamos incomodando. Foi necessário a esquerda e o establishment se movimentarem a ponto de um deputado americano, o Representative McGovern, se expor para vetar nossa audiência no Congresso americano. Então este aqui é o parlamentar norte-americano que vetou o Eduardo Bolsonaro, tá? Ele é democrata,
do Partido Democrata, vetou. Aí ele diz, isso é tão raro que parlamentares americanos nem imaginavam que um vice-presidente de comissão poderia fazê-lo, vetar a audiência. Para calar a verdade sobre o que está ocorrendo no Brasil, recorreram à censura, que é a arma dos covardes e fracos. Ah, tá. Imagina, justo, lembre-se, isso é no Capitólio, tá? Isso é no Capitólio, exatamente no prédio que foi invadido 2 anos antes da tentativa de golpe no Brasil. Vai lá um golpista que estava, lembre-se, o Eduardo Bolsonaro estava em Washington no dia 6 de janeiro de 2021. O Eduardo Bolsonaro se encontrou com o Donald Trump no dia 4, ele foi à reunião de guerra dos trumpistas no dia 5 à noite no Trump Hotel, e aí ele, no dia 6, estava lá. Inclusive, um dos maiores golpistas dizia, ó, eu me encontrei ontem com o Eduardo Bolsonaro. Só que aí depois ele é interrompido no vídeo e não dá para saber do que eles falaram, mas ele ia dar mais detalhes. E aí, depois, 2 anos depois, ele tenta fazer no Brasil, e aí vai lá nos Estados Unidos defender os golpistas. Falar, não vai. Agora, o problema do Eduardo é o seguinte, deu ruim pro Eduardo. O Eduardo não tem mais desculpa para pagar com dinheiro público passagens para os Estados Unidos. Então, se ele quiser ir lá fazer comprinha, trazer muamba para o Brasil, ele vai ter que pagar do próprio bolso. E aí é um problemão para o Eduardo Bolsonaro. Pô, vai obrigar um Bolsonaro a pagar do próprio bolso? Então a Procuradoria-Geral da República, se o Eduardo viajar, será acionada novamente por nós aqui, viu? Já pode ficar sabendo aí, ô plantonista. Vamos acionar, porque se as últimas viagens estão sendo investigadas e a última está sendo investigada também por emprego irregular de verba pública, ou seja, o procurador lá dentro da PGR, não foi a denúncia do Léo Bastos que falou nisso, a denúncia ao Ministério Público não falava nisso, falava lá dele ir aos Estados Unidos para atacar as instituições, e aí lá na Procuradoria deve ter visto, peraí, ele foi como? Foi com dinheiro público? Peraí, isso é emprego irregular. Então, além de tudo, aí meteram essa aí. Então, na próxima vai ser a mesma coisa. Ele não pode ir para os Estados Unidos sem ter uma justificativa. E se a justificativa é essa, não vale. Não vale. Nem um pouco. Aí segue aqui o Eduardo em pânico, que talvez ele não possa ir para os United States aí em março. Aí segue o Eduardo, ele fala: de fato, agora a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, presidida pelo mesmo deputado Chris Smith, que nos convidou, está paralisada, pois os republicanos também não vão permitir que os democratas, esquerda, façam suas audiências. Olha, se os democratas são de esquerda, eu sou uma geladeira. Tá até de branco aqui, ó, linha branca já. Porque, meu Deus do céu, esse é o tamanho da desinformação desse pessoal. Lá nos Estados Unidos você tem direita neoliberal e extrema direita. A direita neoliberal, nos últimos 20 anos, mais ou menos, tá se pintando assim com as cores do arco-íris, tá se pintando assim de progressistas, de feministas, tudo aí para conseguir o voto das pessoas mais progressistas. Mas eles ainda continuam sendo a mesma velha direita neoliberal que vai ferrar a população, que vai impor golpes de Estado aí, como a extrema-direita também faz quando tá lá nos Estados Unidos, que vai impor golpe de Estado nos outros países, roubar os recursos e aí tentar manter aí o estilo de vida americano, enquanto a população fica lá anestesiada, sem saber de nada de ruim que acontece e que a culpa de todas as... não todas, mas de uma parte considerável, assim, a grande maioria das desgraças dos países de terceiro mundo é culpa direta, não culpa, aliás, culpa seria se fosse um negócio, nossa, sem querer, não, é interferência direta e proposital dos Estados Unidos, é isso, tá? E aí tem aqui um verdadeiro agente do caos no Brasil, que é o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, tentando fazer o Brasil ficar cada vez mais vulnerável a esse tipo de coisa. Aí ele segue dizendo que, olha, tem noção da exposição que eles estão levando a cabo em ano de eleição presidencial nos Estados Unidos para tentar esconder o que está ocorrendo no Brasil? Olha, ele está dizendo, Eduardo Bolsonaro, ele está tentando dizer, ele fez um outro post depois, que olha, a ação dele está causando um burburinho nos Estados Unidos, está paralisada a comissão, esse cara está em pleno ano de eleição presidencial, ele está se expondo. Ninguém, absolutamente ninguém está falando sobre isso. Ninguém lá nos Estados Unidos. Você vai no CNN.com, você vai no New York Times, você consegue até no foxnews.com e você não acha ninguém. Olha, você vai no CNN.com, no foxnews.com depois desse vídeo para ver, sabe, quando você entra, vai aparecer a versão mundial do site. Você tem que ir no menu e clicar a versão Estados Unidos. Nem na versão mundial, que são notícias assim mais fora dos Estados Unidos, nem na versão americana, já que é congresso de lá, tem nada, nenhuma menção a essa
exposição. A exposição aí, nossa, que coisa, se o deputado aqui, ó, o representative, que é deputado lá em inglês, McGovern, se este senhor aqui que barrou Eduardo Bolsonaro tentar ser síndico de prédio na Barra da Tijuca, realmente não se reelege. Mas não se elege, porque lá só tem bolsominion. Mas ó, em qualquer outro lugar do mundo não mudou nada essa tal dessa exposição para a vida dele. Nossa, imagina como deve estar preocupado, pensando que seus eleitores do estado, ele não diz aqui na rede social de qual estado ele é, infelizmente, mas que seus eleitores lá americanos vão deixar de votar nele porque ele barrou o Eduardo Bolsonaro. Nossa, como devem estar preocupados os eleitores norte-americanos com o fato de que o Eduardo Bolsonaro foi barrado na Comissão de Direitos Humanos por uma audiência. Isso é o que está tentando pintar o Eduardo Bolsonaro em pleno desespero. Lembre-se, além dessas investigações aí que eu tô falando sobre as viagens dele, e olha, são graves, porque ele faz graves acusações e liga o Eduardo Bolsonaro direto aí aos golpistas, tem mais. O Eduardo Bolsonaro, ele foi colocado pela Polícia Federal como um dos chefes das milícias digitais. O inquérito das milícias digitais está para acabar. A Polícia Federal, quando eu digo a Polícia Federal, nossa, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos, ele disse o seguinte: olha, esse inquérito aí das milícias digitais será encerrado no primeiro, assim como o das fake news. Esses dois inquéritos serão encerrados no primeiro trimestre de 2024. Antes, o que se dizia que acabaria em 2023. Tá. Aí alguns falam, Thiago, nunca acabam esses inquéritos. Pô, gente, não sou eu. Eu tô repetindo o que fala o diretor-geral da Polícia Federal. Tipo, não sou eu. Eu peço a sua inscrição aqui no canal e seguiremos na luta.